Calma. Que era? Vamos lá diretamente para Londres. Ele que é o nosso correspondente. Pô, tô com saudade do Ulisses. Fala, Ulisses. Ulisses Neto, cadê você? Opa, e aí, pessoal? Tô aqui em Londres para variar, num dia chuvoso também, porque o verão parece que acabou por aqui já. E em Londres agora 4 horas e 44 minutos da tarde, todo mundo preocupado com o avanço dos casos de coronavírus na Europa, porque as aulas estão voltando, as pessoas regressando também das férias de verão e já com expectativa dos escritórios reabrirem na próxima semana. A maioria dos empregadores disse que vai manter os funcionários em casa, mas tem gente que não tem alternativa e que precisa voltar, né? Então essa expectativa de vida retomando a normalidade, entre aspas, é muito preocupante com o aumento dos casos de coronavírus. Está acontecendo em praticamente toda a Europa. Aqui no Reino Unido está um pouco mais devagar que no continente, mas ainda assim está crescendo. Nas últimas 24 horas foram 1.500 casos novos aqui no Reino Unido. No dia anterior tinham sido 1.000 casos. Então dá para ver que aquela progressão preocupante está acontecendo em todos os lugares. Na França, por exemplo, na quarta-feira foram registrados mais de 5 mil casos, melhor dizendo. No dia anterior, 3.000 casos. Na Espanha também, já passou da barreira dos 7.000 casos novos. Ainda é pequeno se a gente olhar para países onde a situação está mais fora do controle, né? Como, por exemplo, na Índia, que chega perto dos 100.000 novos casos por dia, ou até mesmo no Brasil. Mas ainda assim, os europeus estão bastante preocupados, porque era para a situação estar um pouco mais controlada agora e a vida, como eu disse, ser levada ao normal a partir de setembro, né? Na França, por exemplo, a capital Paris já está adotando novas medidas de distanciamento social, a utilização de máscaras, que aí no Brasil é tão comum, aqui na Europa ainda não pegou para valer. Lá na França o governo está criando a obrigatoriedade, principalmente na capital Paris, na cidade de Marselha, que é a segunda maior do país e que tem também uma taxa de contaminação alta. A utilização de máscaras também está virando obrigatória nesta semana. Então isso mostra que as autoridades por aqui estão muito preocupadas e é claro que a situação toda tem a ver com a economia, porque os primeiros índices aí do terceiro trimestre do ano mostram que está acontecendo uma recuperação, mas ela ainda não é robusta o suficiente para recompor todas as perdas aí do período da quarentena aqui na Europa. Ulisses! Peraí. Só uma perguntinha que eu tenho curiosidade. Porra, e o Brexit tá enrolado aí, hein? Tá enrolado, né? Você acha que vai rolar? Parece que reunião atrás de reunião e não sai da treta, né? Tá muito enrolado, Emílio. Até houve uma notícia hoje falando sobre a Angela Merkel já dando um ultimato aqui para o Reino Unido, porque acredita que não vai ter um acordo com o país, que o verão foi desperdiçado porque as negociações não avançaram. E o Brexit, a gente está naquele período de transição, mas ele já aconteceu, na verdade, né? Já foi. Sim. O Reino Unido já comunicou que está fora da União Europeia, já não é nem mais tratado nas negociações internas, nas reuniões do bloco, como um membro integrante, mas está na parte, como um país integrante da União Europeia, mas está nesse período de transição que termina no final do ano e aí em janeiro efetivamente separado de vez. Vai acontecer, não tem volta esse caminho mais. Agora a dúvida é quais serão as consequências, porque é aquela história de tempestade perfeita, né? O problema do Brexit desde o início era que não dava para saber exatamente quais seriam as consequências. Então, mesmo para quem é a favor ou contra a sair da União Europeia ou ficar, todo mundo concordava aqui na Europeia que as consequências eram muito imprevisíveis. E aí agora a gente chegou numa situação em que, além das consequências serem imprevisíveis, da União Europeia e o Reino Unido não terem conseguido firmar um acordo de comércio, né, dos dois lados, de livre comércio entre os dois lados, também temos a questão do coronavírus, né, da pandemia, que deixou tudo ainda mais complicado, mais embaralhado, né, no tabuleiro. Então o Reino Unido está também passando por um momento crítico. Os jornais aqui chegaram a revelar até um plano do governo que já está pronto, que eles chamam de o plano onde deu tudo errado, né? Um cenário catastrófico. A economia não voltou do coronavírus como se imaginava, não teve acordo com a União Europeia, não saiu acordo com os Estados Unidos até agora também, que era um dos pontos principais. E isso aqui está sendo utilizado pelos tabloides até para assustar um pouco a população, dizendo que está vindo a tempestade perfeita pela frente. A gente não sabe o quanto de exagero tem nessa história toda, é claro, mas a situação não me parece muito boa para o Reino Unido, que é a economia mais afetada do G7, né, entre as mais desenvolvidas no mundo, pelo coronavírus. Sim. E agora com essa situação do Brexit, imagina, né? A situação não é nada boa, não. O PIB aí caiu
tralalá, né? 22 pontos. 20 tralalá. Ao contrário dos 9 20 da Suécia. tralalá, não é 22, é 20. Não, a Suécia também caiu. Não vem Caiu com a 9, Suécia. caiu 9. Pera lá, caiu pera lá. 9. E a Bielorrússia? Como é que tá lá ó, a Bielorrússia? Como é que Você tá viu? o esquema aí? Alexander Lukashenko. Não para de ter protesto, né? A pressão em cima do presidente ou do ditador, como preferirem, é muito grande. A União Europeia e a Rússia meio que se entenderam na questão, pelo menos no que é transmitido ao público, né? Na questão de que a transição precisa ser democrática por lá. Então, aparentemente, não haverá uma intervenção tão forte de Moscou, como aconteceu no caso da Ucrânia em 2014, até porque a situação é bem distinta agora, mas a União Europeia também não está forçando a mão, para não criar nenhum constrangimento para o Vladimir Putin. Então, fica naquela situação dos dois lados aqui, esperando uma definição interna da Bielorrússia, ou de Belarus, como preferirem, e a pressão continua, as manifestações têm ocorrido quase que diariamente, em larga escala, paralisação de trabalhadores, e, ao que tudo indica, haverá uma dificuldade muito grande para o regime atual se manter no poder com alguma normalidade por lá. E o Putin meteu o chumbinho no cara, né, o Putin. O que você acha? Ah, você sabe, pô. Você sabe tudo. Esse cara sabe tudo. Não é o primeiro inimigo do governo que acaba envenenado misteriosamente. Já aconteceu aqui, né? Já aconteceu aqui em Londres, sim. inclusive. Mas lá, KGB, era lá desde o Rasputin. O Rasputin não morria, eles envenenaram o Rasputin 30 vezes. Você acha que foi? Você acha que louco isso aí, hein? É muito difícil especular, mas é aquela coincidência, como os inimigos do governo lá acabam ficando doentes assim, né? Realmente é algo que chama a atenção e sempre com substâncias bem esquisitas que a gente não encontra na farmácia. Já aconteceu aqui na Inglaterra 2 vezes, na verdade, né? Então, com inimigos do Putin, porque aqui em Londres, principalmente, tem muitos russos, né? E aqui já aconteceu em 2 episódios diferentes de utilização de material radioativo, de material ultra tóxico, que matou até gente no interior aqui da Inglaterra. Então, os casos de envenenamento de inimigos do governo da Rússia são frequentes, mas é claro que o Kremlin sempre tenta se distanciar, diz que não tem nada a ver, que não tem ligação, que essas acusações fazem parte aí do movimento anti-Rússia no Ocidente. É tudo muito estranho e difícil de chegar a uma conclusão. Os inimigos do Putin têm má digestão, coincidentemente. Ô, Ulisses, deixa eu voltar à questão aqui da Europa e da Inglaterra, que está muito ferrada. A Inglaterra se fechou toda. Inglaterra, nós não estamos ferrados. Calma. A Inglaterra se fechou toda, teve lockdown rigoroso. A Argentina se ferrou toda, teve lockdown rigoroso. Ambos por meses. Estou citando aleatório os 2 países, tá? A maioria dos países europeus se fecharam e estão tendo esse recrudescimento do número de casos. A Suécia está chegando praticamente a um ideal de imunidade de rebanho, não está morrendo quase praticamente ninguém. Eu me lembro da frase daquele epidemiologista sueco, Josef Giesecke, que falava, vocês todos estão distribuindo o número de mortos e infectados. Parece que é isso que está acontecendo pelo restante da Europa, né? A Suécia venceu. A Suécia hoje está falando até já em liberar evento com grande concentração de pessoas, né? Não do jeito que era antes da pandemia, mas indicando que, de fato, por lá a situação não está tão ruim quanto no resto da Europa. E não tem como negar isso, são números, né? Então a gente não pode também querer brigar com as estatísticas, porque o que está acontecendo na Suécia hoje, o governo lá está insistindo que é muito difícil que ocorra uma segunda onda de contágios, né? Ou de contaminações, como está acontecendo em boa parte da Europa. Mas como tudo na questão da pandemia, a gente tem que tomar cuidado e esperar, porque as viradas acontecem, né? Como a gente falou durante um tempo, que a estratégia da Suécia era muito arriscada, não ia dar certo, e agora parece que está dando. O mesmo aconteceu com a Argentina também. A Argentina, durante muito tempo, não tinha caso de coronavírus, né? E agora está tendo. Então, é difícil. Mas a calma questão lá, que o vírus se espalhou primeiro por grandes polos turísticos. Peraí, calma. Uma certeza. Ulisses, não sei se você viu, Emílio, o Boris Johnson, ele foi lá e falou para voltar às aulas com máscara, sem máscara. Depois ele retomou e falou agora com máscara. O tempo inteiro muda o discurso. Afinal de contas, com máscara, sem máscara, como é que está o retorno às aulas na Inglaterra?
É uma questão até curiosa, porque a gente imaginaria o contrário, né? Os pais pedindo para ser sem máscara ou para ser as crianças mais livres e o governo insistindo na utilização de máscaras. Pelo menos isso tem sido em boa parte aqui da Europa, né? Na Espanha tem um movimento tão forte hoje contra as máscaras, na Alemanha também. E aqui na Inglaterra é o oposto, porque aqui o governo quis deixar solto para as pessoas utilizarem o bom senso e se organizarem para usar máscara onde fosse necessário ou não. Como o contágio foi crescendo, aí a preocupação da população também foi aumentando e o governo foi mudando as regras. Essa história da máscara nas escolas, ela é muito importante. O governo não queria, foi considerado como uma grande reviravolta, porque agora a orientação é para que as máscaras sejam utilizadas nos corredores, nos pátios das escolas, mas nas cidades onde existem regras de distanciamento social mais apertadas, porque a contaminação está mais alta. Então, por exemplo, aqui em Londres, que já foi o principal foco da contaminação na Inglaterra, hoje a taxa de contaminação é um pouco mais baixa em comparação com o norte do país. Então, essa regra não vale para cá. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, na Inglaterra, o poder não é como no Brasil. Ele é muito descentralizado. Então, o primeiro-ministro pode falar o que ele quiser na televisão, ele pode dar a ordem de os pais têm que mandar as crianças para a escola, ou têm que utilizar a máscara, mas no final o poder é descentralizado. A decisão final de como vai funcionar cada escola é dos diretores de cada unidade, de cada estabelecimento de ensino. Então, aqui o jogo do poder é um pouco diferente e, no final das contas, o que ele está falando é mais uma orientação do que uma regra mesmo que tem que ser determinada, que tem que ser seguida pelas escolas. Ulisses, Sami, aqui, eu tava pegando... Queria que você falasse um pouco do início, né? Porque muita gente criticou a Inglaterra, e no meu entendimento com razão, porque foi um começo bem atrapalhado. Para ter uma ideia, de 189 países no mundo, a Inglaterra, quando a gente faz mortes por milhão, do que ocorreu, não é quando tá morrendo agora, do que ocorreu, 610 mortes por milhão. É a sexta pior do mundo. A Suécia é a oitava, de 189 sem fazer países. nada. Não, mas a população também, né? Não, mas aí eu tô fazendo proporcional por milhão de habitantes. Por milhão de a habitantes. distribuição de como as pessoas moram. Não dá pra você Inglaterra comparar. se fechou tanto, Mas Londres é uma puta cidade. Sim, mas ele tá falando proporcionalmente. Não, eu sei, mas não dá. Chegando, não, mas não dá. Pera lá um pouquinho. Não dá pra você comparar Estocolmo com Londres. Sim, mas ele tá outra, falando em números outra vibe. Não dá. Não é Ulisses? Ulisses sabe. Mas ele mora lá. Você quer proporcional. discutir com o cara que proporcional. ele mora lá, ele Deixa pega... o cara perguntar. Eu só queria perguntar pro Ulisses, qual é o entendimento seu, da população, dos maiores erros do governo na questão da condução da Covid, né? Lockdown. Eu tenho o que o Emílio falou, é um baita polo, vem voo de tudo que é canto, mas o que a população está entendendo que foi um erro, olhando agora no retrovisor? Eu sei. É Ulisses, não Adrilles. É um polo muito importante mesmo. O Heathrow, por exemplo, é o aeroporto mais movimentado do mundo em voos internacionais, né, aqui em Londres. Então, é gente do mundo inteiro circulando aqui num nível que não se compara em outros lugares do planeta. Mas foram vários erros que o governo está sendo cobrado até agora. O primeiro foi esse, do primeiro-ministro, não chegou a falar em gripezinha, não diminuiu como o Donald Trump ou o Bolsonaro aí no Brasil. Mas ele também não sentiu, não veio com aquele senso de alerta, né, de alarme para a população logo no início. Tanto que o Reino Unido foi um dos últimos países a decretar quarentena. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, o Reino Unido tem o NHS, que é o SUS, né, britânico, um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e estava desorganizado quando a pandemia começou. Faltou equipamento de proteção, faltou equipamento para testes, né, para a população. Então, isso também foi um ponto muito criticado do governo. E, no final, o ponto principal foi a dificuldade em dar ordens claras para a população. Porque aqui a população é muito obediente. Não é dizer aqui, no resto do mundo, se os governantes chegam e dão orientações claras, as pessoas normalmente cumprem, né? E aqui não houve isso. Então isso está sendo também um ponto muito questionado do Boris Johnson, da falta de liderança dele em dar instruções claras para a população. Falar, ou tem que ficar em casa, ou sai, ou vai trabalhar, ou fica em casa, mas não deixar para que as pessoas fazerem o que elas bem entenderem, porque aí cada um vai tomar uma decisão diferente do outro, né? E aí não tem como ter uma resposta unificada. O Reino Unido já teve mais de 41 mil mortes confirmadas por Covid-19, é uma estatística muito alta, mesmo na proporção, como vocês falaram. Maior que o Brasil, e muito também maior. Nominalmente, se comparar com países que a população
parecida com o Reino Unido, com Espanha, com França, ainda é muito mais alta do que teve na França. Então, mas essas questões estão sendo cobradas do primeiro-ministro, da falta de liderança dele, de não ter equipado o país para uma emergência desse tamanho, né? E, sobretudo, por ter também demorado um pouco para dar a ordem de fechar o país ou de seguir o que o outro lado do continente estava fazendo. Ulisses, tem uma coisa que me intriga. Como você falou que não houve. A interrupção é Ulisses. Não, eu falei no finalzinho da fala dele. Ô, Ulisses, uma coisa me intriga. Você falou que não houve ordens claras, apesar deles terem feito isolamento radical depois de que perceberam a gravidade do problema. Em Nova York, por exemplo... Como na Espanha e na França, hein? Sim. Foi tão radical assim. Claro, claro. Em Nova York, eles fizeram um lockdown, um isolamento muito radical, e ainda assim houve uma pesquisa dizendo que 85% das pessoas foram infectadas dentro de casa, porque é uma utopia achar que você vai ficar dentro de casa. Você vai no elevador, você vai no mercado, você traz a doença pra si. Por que nunca mais houve esse tipo de pesquisa de pessoas que são infectadas dentro dos seus respectivos lares? Por exemplo, como houve na Suécia, em que 70% dos mortos infectados estavam em asilos. Parece que há um pavor, há um medo de se perceber de que o isolamento foi um erro brutal. Um erro brutal não no sentido de achatar a curva, mas um erro de perceber que as Mas pessoas era o são protocolo chinês. Ué, mas é um protocolo que gerou um problema seríssimo. É que os caras... Não é. É que os caras... Agora... Já se sabe mais. Exatamente. A gente tá há 6 meses. Mas ninguém admite que errou, né? Pera lá um pouquinho. Porque o cara não sabia. Me falaram, não sei se é verdade ou não, o que aconteceu. Quando teve os primeiros casos na Europa, veio da China, certo? Qual era o protocolo? Era respirador e não dava nada. No começo era Tamiflu. O cara dava Tamiflu, não adiantava nada. E falou, vírus não adianta. Depois que começou esse protocolo dos médicos aqui e tal, o cara começou a ver como é que funciona. Hoje eles já sabem que não adianta ir pro respirador. E no começo era só respirador, porque era o protocolo chinês. O chinês falava, é assim. O isolamento é pavoroso. Eu sei, mas ninguém sabia. Tinha informação, mas falaram isso em nome da ciência. Ninguém, ciência é um conjunto de hipóteses. Era só palpite. Não vamos brigar. Posso só fazer uma pergunta feliz? Uma pergunta feliz aqui. Uma pergunta feliz. Vai lá, Ulisses, parece que o Lionel Messi vai pro Manchester City. Você tem informações disso? Boa pergunta. Boa pergunta. É o que tá todo mundo aqui falando da chegada do Messi pro Manchester City, mas não, ninguém sabe exatamente se ele vai vir ou não, né? Porque, desculpa te interromper, mas teve um portal falando que o pai do Messi já tá na cidade. Tem que tomar cuidado com as informações da Inglaterra, que os tabloides aqui adoram. Não é brincadeira, tiram informação da barriga mesmo. Assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas de fato, se a gente for pensar, time que tem dinheiro, né, que tem recurso praticamente infinito, é o Manchester City. Né? Então, dinheiro para trazer o Messi é o que não falta. O treinador é grande aliado dele, Pep Guardiola. É um projeto que está perto de se consagrar como um projeto vencedor. Ainda não conseguiu chegar no topo da Europa, né? Mas a estrutura do Manchester City é absurda. Né? Não tem comparação com praticamente nenhum outro clube do mundo que eles fizeram lá em Manchester. Então, tem tudo para agradar o Lionel Messi, incluindo os jogadores. É uma equipe muito forte e tudo mais. Porque na Inglaterra existe essa expectativa dele, da chegada dele, se ele vai vir mesmo ou não, é muito grande, mas a concorrência também com a Inter de Milão, que é dinheiro chinês, também não falta recurso lá, se for o caso do Lionel Messi para o país, mas na Inglaterra acredita-se que ele vai acabar vindo para cá sim. Vamos ver nos próximos dias se isso vai acontecer. E eu só queria falar rapidinho sobre o comentário do Adriles, um ponto que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: no começo eu não sabia da pandemia realmente o que estava acontecendo, e aí a intenção de fechar tudo era para organizar o esquema de saúde. Durante meses? Realmente, mas pode ter sido mais do que deveria. Mas inicialmente esse era um processo de tentar organizar o esquema de saúde. Ontem, o ministro da Saúde na Itália foi questionado sobre isso. Porque não é brincadeira, é o mesmo no Brasil. E aqui também, as pessoas estão sofrendo com questões até psicológicas, né? Doenças mentais, por causa da questão da quarentena. Foi muito grave para a população do mundo inteiro. E aqui, só de falar na possibilidade de nova quarentena, já cria um estresse muito grande na população. E o ministro da Saúde italiano ontem falou: não vai ter quarentena, porque ainda que os casos estejam aumentando agora, o país está com o sistema de saúde organizado. Não há pressão nos hospitais nesse momento.
Então, eu acho que esse ponto é importante de levar em consideração. Mas, de fato, pode ser que a quarentena tenha sido feita por mais tempo do que deveria, mas quando fechou tudo, tinha essa questão de que não estava faltando leito, não tinha UTI, essa história do respirador. Tudo isso fez com que a alternativa naquela ocasião fosse vamos fechar para tentar travar. Se ela foi No realmente norte da efetiva, Inglaterra, né? a orientação hoje é para que as pessoas não recebam gente em casa. No máximo 2 pessoas em casa, justamente por esse ponto, que a transmissão dentro de casa também é grande e é um problema sério que precisa ser levado em consideração agora. Boa. Ulisses, você é o nosso Neymar na Europa. Neymar tá jogando mal. Esse cara sabe tudo, né? Exatamente. Pô, entra mais aqui. Eu sei que você não... Ulisses eu é sei que craque, você só entra em horários nobres aqui na Jovem Pan. Você tem que dar essa colher de chá aqui. Só o Constantino entra. Mais nobre que o Pânico? Não, nobre nada. Isso aqui é o... Putz, você não É sabe. a várzea. Olha a falsa várzea. modéstia. Obrigado, viu, Ulisses? Obrigado aí pelo papo. Obrigado aí pelas informações. O cara sabe tudo, nosso correspondente lá em Bom Londres. pra cacete. Vamos comer um indiano Adoro, lá. Li, comer um fish Puta, and um chips. indiano. Também. Acabou de Onde sair. são Agora os foi indianos? no restaurante Memories Oi? of Boa. China, lá em Tem uns indianos bons lá. Ah, você vai comer cachorro Curry. na China? Memories of China? Acabou Você de- vai lá. acabou Vai de comer sair- um acabou de morceguinho sair, pra você ver Natal. o que acontece. Acabou de sair aqui porque por causa do Adrilles o Messi vai pra Suécia.